Oi, gente. Bom dia para a turma da manhã, boa noite para a turma da noite. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Estou gravando esse vídeo com uma série de objetivos aqui. Tá, primeiro objetivo. Esse vídeo é gravado exclusivamente para a disciplina de História da Comunicação do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, dentro da Escola de Comunicação e Design. Então, essa aula é voltada para vocês, ok? Não é para outros cursos. O segundo aviso é o seguinte: eu fiquei 2 semanas sem postar material apenas. Valeria lembrar que, já digo isso, que é o terceiro ponto. Fiquei 2 semanas sem postar material porque eu não consigo acesso ao site da universidade, infelizmente. Esse é um problema que a universidade está enfrentando. Não é um problema do meu sistema, tudo aqui em casa foi testado. Inclusive, alguns de vocês já devem ter visto uma aula que eu ministrei lá para o professor André. Não tem a ver comigo. Eu não consigo acesso ao sistema e eu não consigo mudar minha senha. Já tentei todos os logins, tentei todas as senhas possíveis. Eu não consigo entrar pelo tal do Brightspace. E ontem eu conversei com o pessoal da TI, hoje eu conversei de novo. Eles pediram encarecidamente para eu esperar que o sistema volte ao normal. Isso traz situações bem constrangedoras para mim e para vocês, porque eu não consigo ver os trabalhos, eu não consigo corrigir nem as provas de outras turmas, por exemplo, do direito, que fizeram provas comigo. Eu não estou com acesso ao meu e-mail, ou seja, eu não estou com nada. Então, eu conversei com a professora Cris, coordenadora de vocês, e ela sugeriu então que a gente tivesse um grupo pelo WhatsApp e que eu mandasse para vocês o link do YouTube. E depois, então, eu coloco os materiais assim que o sistema voltar, assim que o AVA voltar, eu coloco os materiais lá, porque pelo YouTube não tem como, pelo WhatsApp também. O terceiro ponto é o seguinte: eu não estou há semanas sem mandar material para vocês. Valeria lembrar que na semana de provas não tem conteúdo, isso está no plano de aulas. Na semana seguinte também é resposta da prova. Eu não postei a resposta da prova porque eu não pude ver os trabalhos e as provas, não tem como eu fazer isso por enquanto. Vou fazer isso ainda. E valeria lembrar então, e outra coisa que valeria lembrar, eu estava adiantado com o conteúdo, então nós não estamos atrasados em verdade. Mas vou postar 2 aulas esta semana, hoje é a primeira, para gente, não é nem para compensar, é para gente ter o conteúdo das 2 semanas anteriores. Valeria lembrar que nós tivemos um feriado para a turma da manhã, não para a turma da noite, e teve um outro feriado que, se não me engano, foi para a turma da noite e um acabou compensando o outro. Eu dei uma atrasadinha para uma turma, antecipei para outra e ficou tudo igual para todo mundo. A gente não está atrasado, ok? E o outro ponto de hoje é o conteúdo de hoje, sobre o qual eu vou falar. E valeria lembrar que a última coisa que nós vimos foi a história do livro, ou melhor, foi a história da imprensa de tipos móveis. Só lembrando o que era a tal imprensa de tipos móveis. A imprensa de tipos móveis foi uma invenção. Durante muito tempo se pensou que fossem os europeus que tivessem inventado essa imprensa, e de fato a imprensa que a gente conhece foi inventada pelos europeus mesmo. Não quer dizer que outros povos não tenham tido uma imprensa também, bastante parecida inclusive com a imprensa europeia. Mas é atribuído a um sujeito chamado Gutenberg a invenção dessa imprensa de tipos móveis. Eu comentei com vocês, inclusive, numa outra aula que está no YouTube, você pode ver, se caso você não tenha visto ainda, que essa imprensa de tipos móveis ela trouxe uma série de benefícios, por isso é um grande marco da história da comunicação. E na época em que a imprensa de tipos móveis foi criada, ela trouxe muitos problemas, ela trouxe muitos desafios para quem estava começando esse tipo de impressão de livros. Porque, como eu falei para vocês, o Gutenberg, ou qualquer pessoa que fosse criar um sistema de impressão, não tinha nada, tinha que partir do zero. Então ele não tinha as letras, ele não tinha papel, não tinha tinta, não tinha brocha para passar a tinta no papel,
ele não tinha uma impressora, uma imprensa, uma prensa para isso, então ele teve que criar. Já havia outras prensas? Sim, já havia outras prensas, até porque já havia outros tipos de gravação em papel ou em outras superfícies. Então, já conversei, já falei para vocês aqui das gravuras, por exemplo. Principalmente a xilogravura e a gravura em metal. A gravura em metal tem vários tipos, eu não vou falar disso agora, não nos interessa nesse momento. Mas quando, então, esse senhor ou outras pessoas, vamos pensar no Gutenberg, quando ele cria uma imprensa de tipos móveis, ele tem que fabricar tudo do zero. E esse movimento de criação dele demorou pelo menos 2 anos até que ele conseguisse imprimir a primeira página. E a história trouxe para a gente que o primeiro livro impresso teria sido uma Bíblia, chamada Bíblia de Gutenberg, etc. E nós temos depois dessa criação da imprensa, desse tipo de impressão, nós temos uma difusão imensa da imprensa e da fabricação de livros em grande quantidade. Tudo isso nós já vimos. O que eu vou trazer de novo aqui para vocês hoje é o seguinte: a invenção da imprensa ela está num determinado momento da história da Europa que nos interessa muito. E é um momento em que os europeus acabam saindo da Europa para colonizar outros lugares, né, para invadir outros lugares e tomar para si. Então os europeus vêm aqui para as Américas, os europeus continuam invadindo a África, vão até a Ásia, enfim. E esse movimento de saída dos europeus do mar Mediterrâneo para o Atlântico e depois para o Pacífico, dos dois lados do Pacífico, inclusive, isso demorou um pouquinho, ok, mas eles acabam fazendo isso, acabam contornando a África e contornando também o sul da América do Sul. Nós vamos ter que esse conhecimento da impressão ele vai ser levado para outros lugares. Então não fique admirado de você encontrar uma impressão já no século XVII, depois no século XVIII, lá do outro lado do planeta. Então nós vamos ter impressões onde hoje é a Malásia, onde hoje é a Indonésia, a Índia também saiu na frente, porque a Índia teve uma invasão inglesa lá que durou até o século XX, e aqui nas Américas também. Então a invenção da imprensa não foi apenas de interesse dos europeus que continuaram morando na Europa e fazendo negócios lá, como ela também teve interesses no novo mundo e naquilo que até, não sei se seus livros de história ainda chamam de novíssimo mundo. Então nós vamos ter as Américas, a África, a Ásia, principalmente o Sudoeste Asiático, e o que a gente chama até hoje de Oceania, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia. Agora, valeria lembrar também que nós temos outras situações de interesse para a gente. Se você for estudar em paralelo a história da escola, a história da educação formal, não a educação feita em casa. Se você for estudar a história da escola, você vai ver um paralelo muito interessante entre a história do livro e a história da educação. Não quer dizer que já não houvesse determinados tipos de formas de educação antes da invenção do livro, sempre houve, mas elas eram bastante restritas a uma determinada parcela da população. E aí, com a invenção do livro e com outras situações históricas, nós vamos ter também a difusão da escola, e a escola precisa de livros, a escola precisa de papéis, a escola vai precisar de uma lousa, de um quadro, de um professor, de uma sala de aula, etc. A invenção das universidades ela é mais antiga. Então você vai olhar a partir do século XII, XIII, você já vai encontrar universidades, tanto na Europa quanto, por exemplo, no norte da África, mas ainda sem os livros como a gente mostrou, como eu mostrei para vocês na outra aula, com livros impressos. Os livros, então, no século XII, XIII, XIV, XV, XVI, não eram livros impressos, eram livros feitos à mão. E aí, a partir do século XVI e XVII, nós vamos ter uma indústria do livro. Um outro ponto interessante que seria legal a gente trazer, vocês saberem, é que com a invenção dessa imprensa, nesse lugar de fala alemã,
Inclusive, nesse lugar de uso de um outro alfabeto, do alfabeto latino, mas com uma variação dele, principalmente o gótico, que já era usado há centenas de anos no lugar, desde a primeira tradução do Novo Testamento para uma língua não latina. Então nós vamos ter nesse mundo europeu, ok? A Bíblia foi traduzida no norte da África antes, ou mais ou menos na mesma época. Mas nós vamos ter uma situação muito curiosa. Nós vamos ter que há, há outras traduções de textos bíblicos, há outras traduções também de textos, e com essas traduções há um interesse de uma impressão para a venda desses livros. Então surgem já no século XVI, XVII principalmente, várias editoras, várias casas de impressão. Essas primeiras casas de impressão vocês vão encontrar, por exemplo, na Itália, vocês vão encontrar, por exemplo, na Espanha. Elas têm um interesse muito particular de impressão de livros. Então você vai encontrar no final do século XVI já a impressão de um texto sagrado para os católicos espanhóis, que eles imprimem pela primeira vez São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. E esse é o interesse da igreja. As igrejas, principalmente a igreja protestante, mas também a igreja católica, no começo elas eram muito refratárias à ideia de impressão de livros, porque os livros então eram para poucos. Mas depois eles pensam, bom, a gente pode usar isso a nosso favor, certo? Então, aí a impressão de livros ela vai crescendo e ela cresce em forma exponencial. Hoje é quase impossível você calcular a quantidade de livros impressos no planeta. Ou seja, nós temos então uma situação de impressão de livros. Os livros como a gente conhece nessa forma impressa surgem na Europa mesmo. E eles acabam indo para todos os lugares do planeta. Hoje é muito raro você encontrar um lugar onde não haja impressão de livros. Por isso que eu falei que é quase impossível saber quantos livros foram impressos até hoje. A gente até poderia calcular o número, mas seria um chute assim meio no escuro, ok? Parece que esse é um outro ponto muito importante da aula de hoje. Parece que há um hiato. Esse é um ponto já do conteúdo novo. Parece que há um hiato entre o século XVI e XVII e o século XIX, quando a invenção do outro elemento que eu vou trazer hoje, que é a criação do telégrafo, com o uso do código Morse. Então parece que é um hiato aí de 300, 400 anos. Não é bem assim. Esse salto que eu estou, um triplo carpado, né, que eu estou dando entre o século XVI e XVII e o século XIX, não é bem assim. As técnicas de impressão do livro vão melhorando, o livro começa a ter cada vez mais um estudo sobre o seu design, essa palavra, né, não existia, mas vários editores escrevem inclusive textos sobre o livro, então talvez seja a primeira vez em que a gente tenha textos que falam sobre a edição do livro. E, obviamente, nós vamos ter obras fundamentais para entender esse design do livro no século XIX e no século XX. Eu posso citar alguns autores aqui para vocês. Um deles foi o William Morris, um inglês, que tem um livro muito importante sobre o livro no século XIX. Mas antes já havia pessoas interessadas em explicar a melhor forma de imprimir um livro. Como eu falei para vocês, a impressão de livros ela tinha trazido de uma tradição manual o fato de você ter uma mancha escura. O que é a mancha escura? É o texto que está na folha. De você ter uma margem para ficar mais agradável de ler, para ficar mais bonito. O fato de você ter letras capitais, ou seja, você ter letras, a primeira letra do texto é uma letra maiúscula. O fato de você poder misturar textos com imagens. Durante muito tempo, por exemplo, não era muito fácil você colocar na mesma página a imagem e o texto. Então você vai encontrar até o século XX obras impressas, livros, que tem o texto de um lado e tem a imagem do outro. E às vezes a imagem é colada
sobre a página do livro, né? Então você tem o texto de um lado e aqui na outra página, no rosto, você tem uma imagem colada, você pode até arrancar. E essas imagens geralmente eram feitas com outro tipo de impressão, mas impressão. Então, assim, nesse hiato entre a invenção do livro e a próxima invenção sobre a qual eu vou falar hoje, nós não temos assim um buraco negro, nós não temos exatamente um limbo, nós não temos exatamente um lugar onde nada aconteceu. Muito pelo contrário. Então, as tecnologias elas vão melhorando, por exemplo, a qualidade da tinta, a qualidade do papel. Outros papéis surgem, vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, do papel Bíblia, que é um papel extremamente fino, acetinado. Esse papel é extremamente caro até hoje, inclusive é pouco usado. Os livros impressos em papel, desse tipo de papel, são extremamente caros, mas o livro fica mais fino. E porque a folha também é mais fina. Então surgem técnicas novas de encadernação, de costura do livro, do uso da cola, do uso da capa. Eu não vou poder falar disso, né, porque não é essa disciplina não é sobre a história do livro, é sobre a história da comunicação. Mas seria interessante a gente lembrar que o mundo não parou. Pelo contrário, o mundo continuou e essa tecnologia da produção do livro, ela continua, inclusive ela continua até hoje. As técnicas de impressão do livro mudaram radicalmente no século XX, principalmente nas últimas décadas. Em vez de imprimir livro do jeito que a gente imprimia antes, a gente está usando impressão a laser, outros tipos de impressão que inclusive vão surgir. Inclusive hoje existe a tendência de haver um número menor de impressões de livros, né? Porque a gente está usando mais leituras na tela. E isso vai ser o conteúdo da nossa penúltima aula, da nossa última aula, quando eu falarei da leitura na tela, de computadores, telefones celulares, tablets, etc. Então, assim, esqueça, se você ouviu em algum lugar, se você leu em algum lugar que nós temos um hiato entre a invenção do livro e a invenção do telégrafo, não foi bem assim. Nós temos todo um andamento. Mas o segundo ponto importante da aula de hoje, que eu gostaria que vocês anotassem, porque a gente vai usar disso, esse dado que eu vou trazer agora, a gente vai usar quando eu falar da invenção dos computadores, principalmente, da linguagem binária. Hoje eu não vou falar da linguagem binária, mas vou falar mais ou menos de como ela surgiu, ou um antepassado da linguagem binária, que é o código Morse. Nós temos uma transformação que seria a transformação talvez mais importante a partir da invenção, a partir não, depois da invenção da impressão de livros, que são estudos em diferentes áreas, por exemplo, a eletricidade. Isso vai ser fundamental para a gente entender os três próximos assuntos que virão depois, ok? Computação, telefonia celular, rádio, tudo. A próxima aula vai ser sobre rádio. Então nós temos a seguinte situação. Depois da Revolução Francesa, a outra grande transformação que há em solo europeu é a chamada Revolução Industrial. Então nós vamos ter uma revolução, né, que não é uma revolução sangrenta, como foi a Revolução Francesa, mas que trouxe mudanças que nós sofremos ou que nós vivemos até hoje. A relação, por exemplo, de trabalho, ela já tinha sofrido grandes alterações na Europa, né? O mundo europeu, estou falando do mundo europeu, o mundo europeu sai do mundo feudal, ele passa para um mundo mercantilista, daqui a pouco ele passa para o mundo industrial. Ele vai deixando cada vez mais de ser agrário, vai se transformando no mundo industrial. No século XIX, por exemplo, surge um grande filósofo que vai sentar, se debruçar sobre isso, vai questionar esse movimento e vai falar sobre essas diferenças desde a escravidão antiga até o mundo industrial, que é o Karl Marx. E nós vamos ter também outros pensadores importantes do século XIX, Freud, ou um sujeito inglês que vai pensar que talvez nós não sejamos criaturas criadas do barro, mas talvez nós tenhamos sofrido uma evolução, que é o Darwin. Depois da Revolução então Francesa, a Revolução Industrial ela é um pacote
que ela vem aos poucos na Europa, muitas coisas são criadas e são inventadas. Primeiro, por uma curiosidade de vários países europeus, principalmente a Inglaterra, que era líder mundial de tudo na época, principalmente do século XVIII para o XIX. E nós vamos ter pessoas de língua alemã, de língua italiana, de língua francesa, de língua inglesa, pesquisando determinadas coisas. Eu vou falar de dois apenas. Você deve ter aprendido lá na quinta série, na antiga sexta série, sétima série, sei lá, a lei de Ohm. Ohm é O-H-M. A lei de Ohm é muito simples, né? V igual a R vezes I. Né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então o Ohm, ele fez experimentos que vão revolucionar a nossa maneira de viver mesmo. Olha que interessante. A equação dele parece muito simples. E quando você pensa num circuito elétrico, de fato ele é muito simples. Você tem uma fonte de tensão, que é marcada pela letra V. Você tem um circuito elétrico, que é um fio, né, dentro do qual passa a corrente elétrica. E você vai ter nesse mesmo fio, ou no meio dele, você vai ter uma resistência, que é dada pela letra R. Então você tem V, R e I. Isso parece muito simples, né? Mas ele demora um pouquinho para descobrir isso. Mas nós vamos ter a lei de Ohm. Com a lei de Ohm, você pode estudar, então, a tensão, dada em volts. Você pode estudar a corrente, dada em amperes, ou ampere, que é um nome em homenagem a um outro cientista que estudou a corrente elétrica. E você vai ter a resistência, que é justamente dada em Ohm, principalmente aqui no mundo ocidental. Hoje no mundo inteiro, tá? Você vai falar em tensão, corrente e resistência. Ainda se fala disso. E por que eu estou falando da importância da lei de Ohm e também dos estudos do Ampere, e de quem estudou tensão, corrente, resistência? Quando você pensa num circuito elétrico, qualquer coisa que você ligue na sua casa, tá, vai passar energia. Né? Se você liga um ferro elétrico, vai passar corrente ali, o ferro vai esquentar. Se você liga um liquidificador, o motor do liquidificador vai bater ali a fruta, ou uma coisa que você vai ter que bater, porque passa corrente elétrica ali. O computador que eu estou usando agora, ele está ligado na parede. Se ele não estivesse ligado na parede, teria que ter uma bateria, senão não conseguiria gravar essa aula para vocês. Então, muitas coisas, grande parte das coisas em casa funciona com corrente elétrica. Tanto que quando acaba a luz, a gente quase não consegue fazer nada. Então aqui em casa, quando termina a luz, eu não tenho chuveiro, eu não tenho fogão, eu não tenho computador, eu não tenho absolutamente nada. Porque hoje, grande parte das coisas que a gente usa vive em função disso. Corrente elétrica, tensão, etc. E se você pensar num circuito elétrico bem simples, daquele bem simplesinho que você estudou lá na escola, vamos pensar na seguinte situação, tá? Então você tem assim, o circuito elétrico fechado tem corrente dentro dele. E o circuito elétrico aberto, quando você abre uma chave, a corrente acabou. É fácil de perceber isso, basta puxar o fio da parede, basta apertar uma tecla. Né? A maneira mais fácil de você ver isso é uma lâmpada. Então, quando você liga, você põe o dedinho ali na parede, naquele trocinho que está ali na parede, a lâmpada vai acender. Por que, que a lâmpada acende? Ué, porque passou corrente dentro dela, o filete ali sofre uma reação química e ele acende, ele vai ficar iluminado por causa dessa corrente. A lâmpada tem uma resistência bastante baixa e vai passar corrente ali. Se você colocar a mão ali, se você colocar a mão num fio só, você não leva choque. Mas se você fechar o circuito e colocar uma mão num fio, uma mão no outro fio, você vai levar um choque. Isso é muito violento. Eu tenho, inclusive, não dá para ver daí, né? Mas eu tenho uma marca aqui da minha mão queimada, porque eu sou da eletrônica e sofri vários acidentes com isso. Porque se a corrente é alta, ou se a voltagem é alta, e a junção das duas coisas pode provocar um acidente muito grave. Imagine, por exemplo, quem é atingido por um raio, né? Que tem uma tensão muito alta, uma corrente gigante, e muita gente acaba morrendo, infelizmente, por conta disso. Esses estudos de corrente elétrica, resistência e voltagem, então, eles trouxeram uma ideia muito bacana para a gente, que até então não tinha sido pensada, não tinha sido bolada,
que é a ideia de circuito aberto não tem corrente, não tem nada. Né? Vamos pensar no zero. Vou falar disso lá nas aulas sobre o computador. E circuito fechado, uma chave fechada, tem corrente. Vamos pensar no número 1. Pronto, você tem uma linguagem binária. Para vocês terem uma ideia, o Ohm, ele nasceu em 1789. Ele nasceu justamente durante a Revolução Francesa. E ele morreu em 1854, na metade do século XIX. E ele trouxe esses estudos. Ele e outros, tal. Não foi o único. Nós temos o Watt, ou Watt, o certo é o Watt, tá? Que é o nome em inglês, não é alemão, que estudou tensão e entre outros pensadores. Mas você vai ter pessoas que olham aquilo e falam, nossa, eu vou usar isso aí para as minhas criações. Então, um sujeito, dentre outros, eu vou falar de um só, um sujeito que é o Samuel Morse, ele pensa o seguinte, nossa, que legal isso aí. Eu vou usar isso para uma criação. E depois de diversos estudos, ele criou um código Morse que ele é feito assim. Você tem um cabo, você tem um fio que ora permite que a corrente passe, ora permite que a corrente fique presa, não passe. Então, se você chaveia, né, um circuito, né, você pode ter corrente ou não, né, 0 ou 1. E ele pensou o seguinte, tá, mas como é que eu vou mandar frases, como é que eu vou mandar texto por esse fio? Ainda não era possível. E eu vou explicar isso só na próxima aula, tá? Hoje não. Porque isso também é um pouquinho mais complicado de explicar. A gente vai precisar de outros conhecimentos elétricos, outros conhecimentos eletrônicos e outros conhecimentos da física, talvez até da química. Ele pensou o seguinte, eu vou ter que transformar essa linguagem da fala humana, que é escrita, né, no Ocidente com alfabeto mesmo, A, B, C, D, para um código. Então ele pensa assim, bom, então eu vou criar um código elétrico para a letra A. Eu vou criar um código elétrico para a letra B. Eu vou criar um código elétrico para a letra C, e assim sucessivamente. Isso tudo é muito arbitrário da parte dele, né? Mas ele cria um código. O Morse, em particular, que não foi o único, mas o Morse, em particular, em 1835, veja, o Ohm ainda era vivo. Ele cria esse código e ele utiliza, então, elementos desses conhecimentos da física e de uma nova área do saber, que não era ainda a eletrônica, era a elétrica, e ele pensa, assim, que ele podia mandar informações para longe utilizando um cabo e uma arbitrariedade, que era um código. Então ele pensa o seguinte, ele pensa assim, bom, eu vou chamar de dit um ponto e eu vou chamar de dar um traço. E com ponto e com traço eu vou fazer todas as letras e todos os números. Olha só, pensa bem, isso é muito importante na aula de hoje. Como o alfabeto latino tem poucas letras, no Brasil nós usamos 26, e grande parte do planeta está usando esse alfabeto, da importância dele, ficava bem mais fácil criar um código com 26 letras, mais ou menos, 20 e poucas letras, e mais os números arábicos, que são 10, tá? E a partir desses 30 e tantos símbolos, eu poderia escrever qualquer coisa. Seria muito mais fácil usar o código Morse e o alfabeto latino e os números arábicos para eu escrever do que exatamente o sistema chinês, o sistema egípcio, o sistema sumério. Daí a importância, mais uma vez, do alfabeto latino, do sistema arábico de numeração e não exatamente do sistema romano de numeração, que era uma confusão dos demônios para fazer, e para criar um código que eu pudesse mandar com eletricidade. E uma dificuldade que ele teve era a seguinte, eu preciso de um cabo. Quanto mais longe for a mensagem, quanto mais longe for para onde eu tenho que mandar a mensagem, mais cabo vou precisar.
Aí isso gera uma nova indústria, uma indústria de cabos elétricos, que não são como os cabos elétricos de hoje. Hoje os cabos elétricos geralmente são feitos de cobre ou outra liga e tem um encapamento plástico, que é um derivado do petróleo. Lá no século XIX você não tinha ainda esses derivados do petróleo à mão, embora já se conhecesse o petróleo, não havia os derivados. E esses cabos, que passaram por vários metais até encontrarem o melhor, eram encapados com outras coisas, por exemplo, tecido. E os cabos encapados com tecido duraram décadas. Eu lembro que quando eu fiz 6 anos, 7 anos, né, era bem pequenininho, estava entrando na escola, a gente mudou para uma casa de 1933. Eu lembro bem porque havia um número na frente dela. Meu pai reformou a casa e teve que mudar toda a fiação elétrica porque aquilo pegava fogo, aquilo era perigoso. Então hoje as fiações elétricas são mais. Há um controle, há um rigor maior para elas, mas durante décadas não. Então os incêndios nos lugares onde havia o uso da corrente elétrica eram muito comuns, infelizmente. Ao lado do código Morse e da invenção do telégrafo, nós vamos ter outras invenções, nós vamos ter outras situações. Por exemplo, a lâmpada, que começa a ser utilizada nas ruas. Né? Em vez de usar a iluminação a gás ou a querosene, que cheira muito forte, polui muito, é caro, é perigoso, porque pega fogo fácil, então não só o Thomas Alva Edison, mas outros cientistas criam possibilidades de você iluminar as coisas com uma lâmpada, né? A lâmpada que usa corrente elétrica. As lâmpadas hoje ainda usam corrente elétrica, mas essa lâmpada que eu estou usando aqui atrás é uma lâmpada de LED, ela não é mais uma lâmpada com aquele filamento antigo. Os governos, principalmente o governo americano, eles olham aquele código Morse de uma maneira muito legal. Eles pensam, nossa, que invenção interessante, né? E os americanos acabam saindo na frente dessa corrida do telégrafo. Os americanos compram essa ideia rapidamente e eles instalam cabos de uma cidade para outra. Então, por exemplo, da capital Washington até outra cidade do mesmo estado, depois para Nova York e depois para outras cidades mais distantes. E no decorrer do tempo, os americanos e os europeus fazem um acordo e a partir desse acordo eles colocam cabos marítimos, pensa bem, entre os Estados Unidos e a Europa para transmissão de informações. Há várias situações aí legais da gente pensar. Nós tivemos aí um grande salto comunicacional, porque antes da invenção do telégrafo, tudo teria que ser feito por terra. Então, com o telégrafo, uma mensagem poderia ser enviada em minutos, né, o que hoje para a gente é um absurdo, porque a gente recebe uma mensagem de imagem em segundos. Mas na época, você mandar uma mensagem em minutos era algo assim impressionante, absolutamente inovador, absolutamente curioso. As pessoas achavam, inclusive as primeiras pessoas achavam que aquilo tinha um fantasma, que aquilo era coisa do demônio, né? Muito diferente de hoje. E essa invenção foi muito boa e ela propiciou outras mudanças comunicacionais. Por exemplo, a transformação dos jornais. Porque a edição dos jornais, que era demorada, né, porque o jornal era impresso com aquela mesma tecnologia da impressão, lá do livro, tá? Isso demorou até o século XX, ok? Durou 500 anos, pelo menos. Mas nós vamos ter a transmissão da informação de modo muito rápido pelo telégrafo. Então, um sujeito estava em Nova York, ele podia mandar um telégrafo para uma outra cidade, essa cidade mandava para uma outra cidade, e aí dando saltos até chegar em São Francisco, que era do outro lado dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, dá 4.500 quilômetros. E da mesma maneira, você poderia ter acesso a informações do que estava ocorrendo na Europa também num tempo muito curto. Os minutos que iam levar para a corrente elétrica atravessar o Atlântico e chegar do outro lado, e o sujeito decodificar essa informação. Qual que é a importância
do código Morse, então, para a humanidade. É um grande salto comunicacional, ele altera de forma definitiva a comunicação e ele vai servir de uma catapulta para outras tecnologias que virão depois, que não vão usar cabo, mas vão usar aquela ideia. Olha a diferença, tá? O rádio não vai usar cabo, né? Ele vai usar uma ideia surgida no século XIX por um homem, dentre outros, que foi o Morse. Outra questão importante para a gente é o seguinte: até a invenção do telégrafo, e depois na outra aula eu vou falar do telefone antes de falar do rádio, mas eu vou colocar tudo numa aula só. Até a invenção do telégrafo, as informações eram levadas por cavalos, carroças, a pé, sujeito correndo, ou elas eram levadas, por exemplo, depois o trem foi inventado, né? Isso agilizou um pouquinho. Outro dia eu falo do trem, se der tempo, porque não é exatamente um mecanismo de comunicação, mas ele é utilizado também para isso. Nós vamos ter que a história da transmissão da comunicação, ela é muito antiga. Se a gente, eu não vou dar uma aula, infelizmente não vai dar tempo, mas assim, o correio é uma coisa muito antiga. O correio vem da palavra correr, né? Não vem da palavra correção. É correr. É você enviar uma mensagem de forma rápida. No mundo grego, você tinha um sujeito que corria mesmo de um lugar para outro, levando a mensagem oral. Se ele morresse no caminho, se ele tivesse um ataque cardíaco, qualquer outra coisa, a mensagem não chegava. E em alguns lugares houve vários corredores. Por exemplo, o sujeito não poderia correr 800 quilômetros, 400 quilômetros, né? Então ele levava a mensagem até um sujeito, o sujeito levava a mensagem para o outro, e há histórias quase mitológicas dessa transmissão da mensagem, né? Talvez você já tenha ouvido falar da história do Feidípides, que teria levado uma mensagem, né, a distância de 42,5 km mais ou menos, que deu origem à maratona de hoje, que a maratona inteira ela tem essa metragem. Então nós vamos ter o sujeito que corre, o sujeito a cavalo, mensagem por pombos correio, mensagens feitas com fogo, mensagens feitas com fumaça. Isso é mais uma coisa do cinema exatamente, mas é possível você ter a transmissão da mensagem no mundo antigo com isso, com esses elementos que as pessoas tinham. O pombo, o fogo, a fumaça, o sujeito que corre, o cavalo. E a história do correio é muito legal, porque se você for pensar no mundo europeu, né, já que a gente está falando tanto do mundo europeu, você vai encontrar mensageiros, depois diligências que levavam essas mensagens. E a história do correio é muito bonita também, né? Aqui no Brasil a gente já teve assim, um dos melhores correios do mundo. Já tivemos. E o correio agora está sendo sucateado por outros motivos que eu também não vou falar. Mas assim, depois da invenção do livro, eu traria para vocês e colocaria para vocês, como pesquisador da área, a história então do telégrafo. O telégrafo vai ser uma invenção extremamente importante para a transmissão da comunicação, porque daí eu poderia enviar textos para outros lugares. Né? Surge, por exemplo, o telegrama. Olha só, tele é a distância. E aí eu posso enviar um texto assim por código Morse, daí no lugar lá o sujeito faz a decodificação. Só havia um probleminha aí, né, técnico, sobre o qual eu não falei, só para finalizar a aula de hoje. Né? Eu já tenho 38 minutos, acho que já está bom. Nós vamos ter que, o Morse, ele teve que criar um sistema também mecânico, não elétrico, mecânico, para ele fazer isso, né, gente? Porque não era assim, tá, eu pego um fio, vou batendo aqui 0 e 1, ou tracinho e ponto e tracinho e faço. Não, ele teve que criar, não saiu do nada, ele teve que criar uma tecnologia para transformando um determinado material, madeira, ferro, cabo, etc., transformar isso num aparelho transmissor da informação. Aí, do outro lado do cabo, um sujeito tinha um receptor, e eu vou falar disso na próxima aula, da importância do transmissor e da importância do receptor para ele decodificar aquilo que um sujeito mandava.
Havia um outro problema também muito grande, assim. Se você estivesse mandando uma mensagem, você não podia usar o mesmo cabo para mandar a mensagem de volta. Isso demorou para ser resolvido. Mas essas questões técnicas, essas questões um pouquinho teóricas também, do mundo da eletrônica, da eletricidade e hoje das áreas digitais e tal, que tem o mesmo fundamento, que eletrônica, eletricidade, enfim, redes de transmissão, o som, que vai ser muito importante. Eu vou falar na próxima aula para vocês um pouquinho já do som. E nós vamos ter uma junção de invenções, uma junção de teorias, uma junção do pensamento de grandes homens e grandes mulheres que pensaram no que hoje a gente chama de física, no que hoje a gente chama de química, e hoje ainda, né, nos tempos atuais, a gente pode pensar até numa biologia. Há muitos países que fazem testes biológicos com essa tecnologia que eu acabei de citar. Então nós temos no século XIX a invenção do telégrafo. Depois do telégrafo, logo em seguida em termos de uma história da humanidade, tá? Isso demorou um pouquinho também, mas logo em seguida vem o telefone. Na próxima aula eu vou tentar falar do telefone e na mesma aula eu já explico para vocês a invenção do rádio. Depois nós vamos ter televisão e nós vamos encerrar com eu vou ter que fazer um adendo no rádio, porque eu vou falar de rádio AM, FM, etc. Nós vamos falar depois da televisão, que usa uma tecnologia similar à do rádio. Depois eu vou falar dos computadores e da tecnologia celular, que daí realmente revolucionou a nossa história da comunicação. E a gente vai falar um pouquinho também de satélites, que também foi uma conquista humana muito bacana, ok? Aí a gente vai colocando as aulas em dia, até semana que vem a gente coloca tudo em dia. Peço desculpas pelos problemas técnicos que a gente tem enfrentado. Não bastasse a pandemia, a gente ainda tem que enfrentar outras situações, tá bem? Assim que eu conseguir login, senha, etc., que parece que vai ser essa semana, eu entro e a gente conversa sobre trabalhos e notas e coloca tudo em dia. Beleza? Fiquem bem. Bom final de semana, bom finalzinho de semana para vocês. Falamos na sequência.